Fala, amigões! Graça e paz. E aí, como é que vocês estão? Firme e forte no nosso propósito? Hoje, domingo, dia 28 de janeiro, estamos no capítulo 28 de Provérbios e esse livro é um livro que tem nos abençoado ricamente. Sem mais delongas, já quero entrar na explicação de apenas alguns versos que falaram ao meu coração de Provérbios, pois todos os capítulos são muito ensinamentos, cada capítulo, cada verso de cada capítulo é muito rico. Mas assim, teve dois que me chamou bastante atenção. A gente entrou agora num capítulo, o capítulo 28 e o 29, ele é um bloco onde Salomão vai trazer agora orientações, mais orientações aos reis. Aqui diz até o seguinte: conselhos adicionais aos reis. Ou seja, sempre você vai ver nesse propósito aí, nesse Salomão falando diretamente, né, como se estivesse aconselhando os líderes, os reis, os príncipes. Você vai ver na leitura que Salomão ele vai sempre caminhar por esse lado, contudo, não deixamos de se aplicar a nós, pois nós somos filhos de Deus, devemos nos portar como tal, somos filhos de um rei, né? Então, devemos ter a devida honra e importância de aprender com Salomão, ensinando também aos seus príncipes, aos reis, aos governadores da sua época. Então, e eu queria justamente chamar a sua atenção nos versos aqui, o 3 e o 4, são versos assim bem destinados justamente a quem tem uma liderança, de alguma forma governa, e aí ele vai falar justamente isso. O homem pobre, que oprime os pobres, é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Ou seja, é uma desgraça. Em outras palavras. E o versículo 4 foi o que mais me chamou a atenção. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. E essa palavra aqui, se indignar contra ele, contra aqueles que não guardam a lei, está mais relacionado a lutar contra pessoas que não guardam a lei. E isso a gente aplica também a questões onde muitas pessoas não guardam a lei de Deus, onde muitas pessoas, né, principalmente no meio que vivemos, no mundo que vivemos, não guardam a lei de Deus e isso nos deve gerar indignação, mas não uma indignação que nos leve à rebeldia, mas sim uma indignação que nos faça lutar contra essas pessoas ou contra essas atitudes que vão contrária à lei de Deus. E é justamente isso que Salomão está nos orientando aqui, que nós, os que guardamos a lei, devemos se indignar contra aquelas pessoas que praticam a tal ao ponto de lutar contra essas práticas. Os que desamparam a lei louvam os perversos. Então não sejamos do tipo de pessoas que louvam atitudes dos perversos, mas sejamos alguém que luta contra essas atitudes perversas. E esse salmo, esse provérbios aqui, ele me pegou assim onde eu parei um pouco e meditei sobre isso, pois devemos ter isso em mente. Outro provérbios que me pegou bastante aqui, onde eu queria trazer a meditação para nós, é o Provérbios, no versículo 26. A Almeida Revista Atualizada diz o seguinte: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. E como nós já estudamos nos outros provérbios de Salomão, nos outros capítulos, nós temos várias advertências contra confiar no coração. Temos várias advertências. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte, só para a gente relembrar: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Salomão ele vem nos instruindo sempre em guardar o nosso coração, em ter cuidado com o nosso coração. Nós vemos também em Provérbios
capítulo 3, o versículo 5 e 6 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, nosso coração ele deve estar confiando totalmente no Senhor e não no nosso próprio entendimento. Devemos ter cuidado com o nosso coração, pois os que confiam no seu próprio coração é insensato, mas os que andam em sabedoria será salvo. Os que confiam no Senhor de todo o seu coração será salvo. E isso é um tema que a gente vê em outros livros da Bíblia. E eu acredito que um dos profetas que mais falaram na questão de coração, cuidado com o coração, foi Jeremias. Um dos versos mais conhecidos dele é esse que eu anotei aqui, é: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem é capaz de compreender o coração do homem? Jeremias ainda, no capítulo 17, versículo 10, ele diz o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Ou seja, ocupe seu coração e sua mente das coisas que vêm do alto. Apenas a palavra de Deus fará com que você evite o erro, o engano. Então tenhamos cuidado com o nosso coração. Pois Deus, ele esquadrinha nosso coração, como disse Jeremias. Ele sabe, ele prova os nossos pensamentos. Então não confiemos em nossos corações. Tenhamos cuidado. Não importa o que as suas emoções digam a você, seus pensamentos e a sua racionalização sobre qualquer tema. O que importa realmente é que Deus escreveu seus pensamentos para mim e para você num livro chamado Bíblia. Nossos pensamentos e o nosso coração deve estar fundamentado na palavra de Deus. Isso sim é o que vai nos dar certeza que o nosso coração estará salvo. Mas o que anda em sabedoria, versículo 26 de Provérbios, capítulo 28, versículo 26. Mas o que anda em sabedoria será salvo. E como seremos salvos? Quando nós confiarmos o nosso coração no alicerce da palavra de Deus. É isso que eu entendo com esse versículo. O que confia no seu próprio coração é insensato. Tenhamos cuidado com o nosso coração. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Que Deus nos ajude, amigões. Capítulo 28 e o 29, como falei, é aquele bloco onde Salomão está direcionando conselhos adicionais aos reis, mas será aplicado também para nós. Amanhã tem mais, amigões. Valeu!